Levítico capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. Aqui no caso se refere ao consumo das coisas, das comidas, no caso, que era chamada porção dos sacerdotes. Esse tipo de comida, esse tipo de refeição, não podia ser consumido por nenhum outro senão sacerdote. E na verdade os sacerdotes também, para comê-las, melhor dizendo, deveriam estar no estado de perfeição, entre aspas, né? Eles tinham que estar ritualmente perfeitos para o consumo daquela alimentação. Diz aqui no versículo 1: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não se profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Isso quer dizer que os próprios sacerdotes, para se achegarem às coisas santas, eles deveriam estar limpos. E aqueles que não estivessem limpos, que se chegassem, morreriam. E os demais que não eram sacerdotes sequer poderiam tocar nas coisas santas. Versículo 4. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo que se fez imundo, ou a algum homem, pelo que se fez imundo, segundo a toda a sua imundícia. Aí aqui no caso entra o leproso, o fluxo de sangue, porque eram situações, enfermidades, que faziam a pessoa ficar automaticamente no estado de imundícia, né? A lepra só se ficasse curado, e o fluxo, no caso a hemorragia, só se estancasse. Aí entra também a questão dos cadáveres, a semente da cópula, que é o sêmen, na questão da relação sexual, ou não, no caso saindo o sêmen da pessoa, ela estava se tornando automaticamente imunda. 5. Ou qualquer que tocar algum réptil. Aí você sabe, o réptil são os animais que já são considerados imundos, e também os cadáveres de pessoas. Versículo 6. O homem que o tocar será imundo até a tarde, isso quer dizer, até o sacrifício da tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, isso quer dizer, às 18 horas aproximadamente, então será limpo. E depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O pão que diz é o pão da proposição, o pão que era o do tabernáculo. E esse pão só podia ser consumido pelos sacerdotes que automaticamente estivessem no estado de limpo, né, de limpeza, ou não estando impuros. Claro que existem restrições, como você sabe da história de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, quando ele fugia de Saul, o sacerdote Aquimelec, ou Aimeleque, ele deu a Davi dos pães da proposição, mas ali são exceções, mas no caso somente sacerdotes poderiam comer, estando eles no estado, na situação de limpo. Diz mais aqui no versículo 8, o corpo morto e dilacerado não comerá, para nele se não contaminar, isso quer dizer, os sacerdotes, né? Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. É Yahvé Mikadiskim. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro, quer dizer, o diarista, comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas e o nascido na sua casa. Estes comerão do seu pão. Por quê? No caso aqui, ele passaria a ser propriedade do sacerdote, estaria sendo introduzido dentro da família sacerdotal, porque era posse, fazia parte do sacerdote. Aí receberia a porção dele. Versículo 12. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. O que é casar com um homem estranho? Aquele que não era da linhagem sacerdotal. O estranho aqui é o que não fazia parte do critério sacerdotal da linhagem de Arão.
13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, quer dizer, filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Veja bem, a filha do sacerdote casou, saiu. No caso, se ela ficasse viúva ou repudiada, ela poderia comer. Mas se ela não tivesse semente, o que é isso? Se ela não tivesse filho. Porque ela tendo o filho do seu marido, automaticamente, ela não poderia regressar ao lar do pai. Até porque o filho dela era prosseguimento da genealogia do pai, o que na verdade faria dela uma pessoa que tinha gerado uma outra família, não podendo retornar à sua casa, ao seu pai. 14. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote a coisa santa. Isso quer dizer, se a pessoa que não era lícita, ela se chegasse a uma coisa santa, até por ignorância, ela deveria, no caso, devolver, se é que ela não tinha consumido tudo. E, na verdade, ela teria que acrescentar o seu quinto. Como nós já falamos, o quinto é você pegar um todo e dividir por 10. E vezes 2 vai dar o quinto. Ou mesmo pegar um todo e dividir por 5. No caso, você pega R$100, dividiu por 5, R$20. Na verdade, é equivalente a 20% de um todo. Então, além de restituir a coisa santa, tinha que pagar uma indenização. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Novamente, Yavé Mikadiskim. Porque, na verdade, aqui, a restrição das coisas santas eram direcionadas somente aos sacerdotes. E os sacerdotes podiam comer, mas, na verdade, quando não estavam num estado de purificação, de limpeza, ele não poderia consumir. Consumindo, ele estaria automaticamente ferindo a santidade de Deus e seria extirpado, ou seja, ele seria morto. Já a partir do versículo 17, o assunto muda um pouco. Aqui fala dos animais sacrificados que deviam ser sem defeito. Logo de cara, nós entendemos que o animal deveria ser o mais perfeito possível. Por quê? Ele simbolizava Jesus. Então ele deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem nada que alterasse a sua perfeição, porque Deus é perfeito e automaticamente os animais sacrificados deveriam ser perfeitos também. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta que dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferta, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Vamos entender aqui. O caso do holocausto, o holocausto ele era um ato voluntário, lembra? Ele é uma oferta. Então, por se tratar de uma oferta, a pessoa escolhia o que ia dar, não tinha um critério. Então ela podia escolher o que ia entregar, o animal que ia entregar. Só que, na verdade, esse animal não podia ter defeitos. Porque quando você fala das expiações, eram obrigatórias. Mas no caso da oferta, a pessoa poderia inverter a situação e oferecer animal com defeito. Mas aí no caso aqui, era extremamente proibido. 21. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O sacrifício pacífico é igual à oferta, só que é num outro sentido. Então o holocausto, assim como a oferta pacífica, também deviam ser sem defeitos. Olha no 22. O cego, ou o quebrado, ou o aleijado, ou o verrugoso, ou o sarnoso, ou o cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. O que é oferta queimada? É sacrificar esse animal, e automaticamente ele seria rejeitado pelo Senhor por ser um animal com defeito. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Vê bem, a questão do animal comprido ou curto, os membros, no caso,
se tivesse as patas curtas ou longas, na verdade era uma carência, né? Um defeito. Mas aqui Deus abre uma restrição e ele diz que nessa questão do animal boi ou gado miúdo ou graúdo, que tivesse os membros compridos ou curtos, no caso, seriam aceitos da mesma forma. Por isso que ele diz, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será. Porque o voto já era uma obrigação que a pessoa atendia diante de Deus. E por ser uma obrigação, ela deveria atender às exigências. Já no caso da oferta pacífica do holocausto, não. E aqui o animal curto, ele não era considerado defeituoso para ofertas voluntárias. Vamos no 24. O machucado ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra, porque o despedaçado, o cortado, eram animais que estavam com faltas, com carências, e não podiam ser entregues automaticamente. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Veja, isso aqui é no caso do elemento subtrair, algo que pertencia a um estrangeiro que não era do povo de Israel. E isso não poderia ser oferecido ou entregue para Deus. Porque Deus ele queria somente aquilo que era do povo dele e santificado por ele. Como se trata de um elemento de uma outra cultura e servia, no caso, a outros deuses, isso aqui não era aceito. Para Deus, somente sendo do povo dele, vindo da produtividade do povo dele. Do estrangeiro, nem pensar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou a cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. A questão toda é o seguinte, o animal nascia, ele tinha que esperar uma semana para ser oferecido, não poderia ser oferecido a Deus antes de completar uma semana. É igual a criança, né? A criança nascia, somente era circuncidada ao 8º dia. Isso era um critério de perfeição. Porque você sabe que tanto o ser humano, a pessoa, o homem, a mulher, ou os animais, quando nascem, eles ainda não estão bem formados. Eles só vão ficar plenamente formados a partir do 7º dia. Então, no 8º dia, ele poderia ser oferecido a Deus. 28. Também em boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. O que é isso? Aqui é uma restrição porque fazia parte de cultos pagãos. Geralmente os rituais de magia, os cultos pagãos, eles costumavam a sacrificar o pai e o filho para receber determinadas bênçãos dessas supostas divindades. Então, no critério de Israel, era extremamente proibido sacrificar o animal grande, o pai, no caso, e o seu filho. Versículo 29. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. O que é o sacrifício de louvores? Sacrifício de louvores não é porque sacrificava cantando, né? Porque quando fala louvor, atualmente, você lembra de música. Sacrifícios de louvores eram aqueles que a pessoa dava para glorificarem a Deus. No caso, tinha que ser voluntário. O que é isso? O holocausto, o pacífico, deveriam ser totalmente voluntários, não podia ser obrigados. Holocausto e pacífica não eram obrigados, era da própria vontade da pessoa. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã, eu sou o Senhor. Porque você sabe que somente até o 3º dia poderia esse alimento ser consumido. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. De novo, Yahvé Mikadiskim, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então a restrição aqui, você percebe, sempre buscando e visando que o povo de Israel deveria ser diferente e um povo totalmente santificado a Deus. E isso envolvia o quê? Envolvia diversos rituais, e sempre repetindo, eu sou o Senhor que vos santifica, Yahvé Mikadiskim. Santificar é o mesmo que separar, tornar exclusivo, patenteado somente para Deus. Este foi Levítico, capítulo de número 22.